Mas eu quero ler um texto com vocês em Romanos, capítulo 13, verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não existe autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade de Deus resiste à ordenação de Deus, e os que assim procedem trarão sobre si condenação. Então veja que toda autoridade, Paulo não falou algumas autoridades, todas. Aí você pode colocar prefeito, vereador, governante, rei, patrão, esposo, irmão mais velho, uma sequência de coisas que nós temos que estar submissos, né? Desde que essa submissão não vai nos levar a pecar contra o Senhor, né? Muito bem, temos que estar em submissão. E aqui nesse texto, quando Paulo está escrevendo, se observar o contexto, está na época do imperador Nero, um carrasco, um tirano, né? E Paulo manda todo homem estar sujeito a debaixo de autoridade. Olha só que situação. Agora comparando com o coronavírus, né? Com essa epidemia aí. Não chega nem perto do que Nero fazia com o povo de Deus na época, né? Principalmente com o apóstolo Paulo ainda, né? Se for ver bem, né? Mesmo assim, Paulo ficava em submissão a esse homem, né? Essa autoridade. E aqui a gente vê esses pastores, né? Além de ter esse que está batendo no peito dessa forma, e tem uns 2 ou 3, e vai surgir mais ainda, que estão anunciando para sair, não é para ficar dentro de casa, é para sair na rua, para tratar dos moradores de rua e de outras pessoas na rua, né? Porque é para dar alimento para as pessoas que estão na rua agora. Ok. O problema é que antes do coronavírus chegar, antes de ter essa febre de pandemia, ninguém falava de sair para tratar dos moradores de rua. Ninguém teve ideia de sair para a rua para ajudar os necessitados. Por que só agora, no momento de crise? Porque a igreja parou, fechou as portas da igreja, mas os nossos lábios não estão fechados, né? Não proibiram da gente anunciar o evangelho. Podemos anunciar por meio das redes sociais, né? Então não é perseguição contra a igreja. Então esse que está batendo no peito e dizendo que tem que ser macho para fechar a igreja dele, ele está equivocado nisso, né? E está em rebeldia com Deus. E aí, além de estar em rebeldia com nós, ele está atrapalhando nossas orações. Nós estamos orando para Deus afastar o problema, para dar um break no problema, para solucionar o problema, para a igreja e para o povo de Deus, né? Aliás, para o povo do mundo ver a atuação da igreja, né? Em submissão e obediência, ao mesmo tempo orando e Deus trabalhando dessa forma. Mas quando existem pessoas no nosso meio que estão agindo contrário à prática, vamos dizer assim, que seria a coisa correta a fazer, a prática da oração, buscar a Deus e se submeter às autoridades, que seriam os órgãos públicos de saúde, os médicos, né? O próprio prefeito da cidade, diz, eu não quero nenhuma igreja aberta nessa cidade. O pastor tem que obedecer, o prefeito, não tem jeito. Agora esse pastor que está dizendo aí, que tem que ser juiz, né? Tem que ser por ordem judicial, fechar a igreja dele. Se alguém se contaminar, pegar o vírus lá na igreja dele, ou disser que passou lá, né, que pegou lá o vírus, aí sim, a igreja dele vai ser fechada, e olha lá se esse pastor vai poder presidir como pastor aqui no Brasil. Aí sim, hoje é dia 24 de março, tá? Tô falando a data porque se acontecer, vai ficar gravado. 24 de março, né, de 2020. Estou gravando esse vídeo, agora são por volta de 12h30, 1h da tarde. Então, o camarada subiu nesse patamar de rebeldia e não desce por nada. Então, ou seja, atrapalha quem quer entrar e ele mesmo não entra, né? Então, estamos com as nossas orações, entre aspas, né, não tendo acesso ao trono da graça por conta disso. Em outras palavras, Deus não pode operar onde está em Acã. Acã está no meio, né, do nosso meio. Enquanto não tirar Acã do meio, não tem jeito. Muito bem. Agora eu quero trabalhar com vocês um texto. Um texto, na verdade, não vou ler não, eu vou só citar. Jeremias foi enviado por Deus para profetizar para Israel e para todas as nações, né? Mas no momento do cativeiro babilônico, em que Nabucodonosor entrou em Jerusalém para levar os israelitas e os judeus para o cativeiro, desculpa, israelitas não, só judeus, né? Porque os israelitas, na verdade, já tinham sido espalhados pelo Império Assírio, né? Rei da Assíria, que são 10 tribos, né? Só restaram 2 tribos, Benjamim e Judá, né? Que compõem os judeus.
e uma parte da tribo de Levi que voltou para ajudar na reedificação de Jerusalém. Aí se juntou com os judeus, né? Mas então percebe que só tem judeu. Então os judeus, Jeremias foi enviado por Deus para pregar para os judeus lá, né? Para falar para eles, olha, nesse tempo, nesses dias, o rei Nabucodonosor vai entrar aqui, vai invadir a cidade, vai levar metade de vocês cativos, né? E metade vai ficar aqui. Quem for obediente e se submeter a ordenanças e tudo aquilo que o rei Nabucodonosor propor, façam, sejam submissos a eles, que Deus vai abençoar vocês lá dentro. Vocês vão prosperar, vocês vão frutificar. Os olhos de Deus vai estar atento a essas pessoas que se submeterem ao rei Nabucodonosor. E o texto lá, isso que eu estou falando, está em Jeremias capítulo 24. E o texto lá vai dizer que Nabucodonosor, Deus falando para Jeremias, Nabucodonosor é meu servo, né? Então eu vou enviar o meu servo Nabucodonosor para pegar os judeus e deportar eles lá para os caldeus, né? Que é o Iraque, para a Babilônia. E o povo que obedecer vai viver, vai prosperar, e eu vou ficar com os olhos atentos sobre essas pessoas. Mas aquele que se desobedecer, aqueles que não quiserem ouvir essa palavra e obedecer, essas pessoas vão perecer. Não vão voltar, vão ser levados cativos e não vão voltar para cá. E uma das pessoas que se rebelou foi o rei Zedequias, né, rei de Judá, da casa de Judá. Esse rei de Zedequias com os judeus resolveram prender Jeremias, né? Perseguiram Jeremias, não creram na palavra de Jeremias, jogaram ele no poço, né, de lama sem água. E quando chegou o momento da invasão, o rei Nabucodonosor pegou Zedequias, ele fugiu, correu, mas os soldados alcançaram Zedequias, trouxeram os filhos e a mulher de Zedequias, matou os filhos e a mulher dele na frente dele, vazaram os olhos dele, né? Furaram os olhos dele e levaram ele preso, o rei Zedequias. Isso por não crer, né? Desobediência, rebeldia. Não quis se submeter ao rei Nabucodonosor e nem quis dar crédito ao que o profeta falou. Agora percebe que eu vou falar alguns nomes para vocês de pessoas que foram deportados cativos para o Império Babilônico e frutificaram lá dentro. Vou falar para vocês: Esther, Mordecai, Neemias, Esdras, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Essas pessoas, você vê o histórico deles, é falado até hoje, né? Prosperaram lá dentro. Daniel, por exemplo, além de ter prosperado, ainda reinou por 7 anos lá na Babilônia, né? Foi rei. No momento em que o rei Nabucodonosor se tornou bicho, animal, ficou 7 anos como bicho no meio do mato, o segundo homem, o braço direito do rei Nabucodonosor era Daniel. Então quem ficou rei, e Daniel era vice, né, governador da época, vice-rei, né, ficou no lugar dele por 7 anos. Né? Ou seja, Daniel prosperou. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram cargos junto com Daniel. Neemias era amigo do rei Artaxerxes. Né? Mordecai e Esther, você conhece a história, eles prosperaram, né? Tanto na fé quanto financeiramente falando. Então, só por quê? Porque eles obedeceram a Jeremias, né? E Jeremias profetizou algo que Isaías já tinha profetizado. Isaías profetizou muito, mas também que Obadias e Joel também já tinha profetizado esse cativeiro, né? Já está lá, né? Meio que oculto, mas está lá. Joel e Obadias. Isaías profetizou, Jeremias também. E depois tem o cativeiro profetizado por Zacarias, que ainda não se cumpriu, né? Zacarias 14. Vai ter um cativeiro de novo para os judeus, lá em Jerusalém, né? Não está longe disso. Muito bem. Então vocês viram que tem consequência para os rebeldes, mas tem consequências para aqueles que obedecem, né? Então existe aqui no nosso país, no Brasil, algumas pessoas obedecendo, estando em submissão às autoridades, né? Seja prefeito, seja vereador, seja delegado, seja polícia, seja bombeiro, seja guarda rodoviário, seja qual for o nível ali, né? Da hierarquia aí, vamos falar assim. Temos que estar submissos, né? Temos que submeter, porque eu penso que quando nós nos submetemos a essas autoridades, nós estamos agradando a Deus, porque nós estamos fazendo um trabalho de prevenção, como os autoridades da saúde já falaram, né? Que isso vai prevenir. Prevenindo, nós vamos estar o quê? Amando ao próximo. Não estamos permitindo, através dessa ficar em casa e não ir cultuar na igreja para não ter aglomeração de pessoas, o próximo vai ser abençoado com isso, né? Que a praga não vai chegar no próximo, né? Que a gente estamos amando o próximo. Agora, quando nós batemos no peito e falamos, não, minha igreja não vai fechar, eu vou ficar com a igreja aberta, aí vai ter consequências, como teve Zedequias, né, rei de Judá. E tem outros textos aí na Bíblia, se você for olhar, você vai ver que tem muitas consequências para aqueles que são rebeldes. E tem algumas pessoas que estão aí no Face apavoradas, né?
pastores inclusive, né? Pastores e pastoras, né? Apavorados, né? A gente percebe pela maneira deles falarem, pela maneira deles orarem e pela maneira deles se pronunciarem, né? Com relação à palavra. De pessoas que eu já conheço, né? Já convivi com essas pessoas, conheço aqui da cidade, né? E eu sei que isso não é o normal daquela pessoa, né? Então ela está um pouco apavorada, né? Por quê? Porque estamos de fato nos últimos dias, né? Então, coisas estão para acontecerem, muitas coisas, né? Mas, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 18, se eu não estiver enganado, que eu não estou com a palavra aberta, até estou com a palavra aqui, né? Mas eu não vou abrir para não tomar muito tempo no vídeo. João fala, filhinhos, esta é a última hora que eu vos escrevo, né? Por conta do que o espírito do anticristo já está na terra. O espírito do anticristo já está na terra, o espírito da iniquidade, que o apóstolo Paulo fala, né? Então, já tem coisas acontecendo, claro, o espírito do anticristo, né? Mas esse sinal, no caso dessa epidemia, muitos estão alegando que já é sinal da volta de Jesus, né? É o início da grande tribulação. Não é, não é. Nem início do princípio de dores ainda não aconteceu, né? Porque quando começar o princípio de dores a acontecer, a coisa vai começar a se intensificar. A não ser que, passando o coronavírus, né, essa doença, e vir outra coisa pior, daquela outra começar a se intensificar o negócio, vamos falar assim, né, crescer os níveis de acontecimentos, né, aqui na cidade, né, no país, no mundo. Aí a gente pode contar que está no início de princípio de dores, né? É como a mulher grávida, né? No início da gravidez ela tem uma dor um dia, passa uns 2 meses, dá uma dorzinha, vai se aproximando do dia dela ter a luz, começa a dar dor toda semana, daí a pouco todos os dias ela tem dores, quando vê de hora em hora começa a dar dor, vai se aproximando cada vez mais, vai ter um momento que ela está em 5 minutos tem dor, contração, porque está chegando a hora de nascer, em outras palavras, né? Está na hora da segunda vinda de Cristo, né? Isso no paralelo de princípio de dores, né? Então ainda não começou, né? Repito, a não ser que depois dessa fase, dessa epidemia, a coisa começar a se intensificar de outras formas, ter guerra, revolução, rumores de guerra, terremoto e várias coisas que apontam para catástrofes, aí sim, princípio de dores iniciando para entrar e dar o start para entrar em época de grande tribulação. Existe aquela parábola do joio e do trigo, quando os discípulos perguntam, mestre, mas então o que a gente vai fazer? O senhor quer que nós arrancamos o joio para que o trigo cresça sozinho, livre? Aí Jesus fala, não arranca, porque se arrancar vai arrancar o trigo junto. Deixa os dois crescerem juntos, no momento da colheita, a gente arranca os dois juntos, aí separa o trigo do joio, ou o joio do trigo, né? Ou seja, então o que eu quero dizer com isso? Precisa esse espírito da iniquidade, o espírito de anticristo, que é a maldade dos homens, né? Essa maldade aumentar e se intensificar bastante, mas também precisa acontecer um aumento a prática da justiça de Deus aqui na terra. Ou seja, tanto o povo de Deus, né, a prática da palavra, quanto a prática da maldade, espírito da iniquidade, vamos falar assim, os dois têm que atingir a sua plenitude. Atingir a plenitude da maldade, a plenitude da justiça. Aí chegamos no ponto onde vai aparecer anticristo, todos os contextos aí que apontam mesmo para a volta de Jesus. Mas enquanto não acontecer isso, não tem jeito a gente falar assim, olha, está na hora, está prestes. Não adianta apavorar, não adianta querer passar o carro na frente do boi. Não é assim que funciona, né? Eu já tenho tempo que eu estou estudando a palavra, estudando principalmente os profetas, né? E os profetas estão alinhadérrimos, né, com o tempo do fim. Eu sei que tem muitas coisas, tem que ter um cenário aí muito grande para acontecer, né? Muitas coisas precisam mudar ainda no cenário do mundo para a gente ver aí as coisas caminhar para o fim mesmo. Repito, não quer dizer que não estão caminhando, estão. Mas ainda não é hora de alarme, olha, tá ali, tá acolá, não. Ainda não é hora para isso, né? É hora para olhar para a palavra, meditar na palavra e alcançar pessoas, né? Evangelizar pessoas, ensinar o que é correto, né? Dar uma averiguada na sua vida, na sua linguagem de pregação e ver se está pregando o que é correto e continuar fazendo o que estava fazendo, né? Mas, além desse ponto aí do joio e do trigo, eu queria deixar uma palavra também, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que Paulo fala, né? Se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas nesta vida, neste momento, nesta época, somos os mais miseráveis de todos os homens, né?
Ou seja, temos que ter esperança que Cristo vai voltar. Temos que ter esperança que as coisas vão mudar, né? Ou melhor, vão mudar para pior? Que seja. Vai mudar para pior, não tem. Eu quero dizer que vão melhorar no sentido que para nós, que quando ele vir, vai acabar o sofrimento, né? Vai acabar essa vida de sofrimento, né? Ainda que não chegou aquele sofrimento, né, da qual a palavra fala, mas já tem pessoas sofrendo no mundo, né, por conta do Evangelho, principalmente lá no Oriente Médio. Mas então, é preciso resgatar a palavra da esperança da volta de Jesus, né? A volta de Jesus para a Terra, né? Porque a gente gosta muito de falar uma palavra abençoada. Olha, Deus tem uma bênção para você na tua casa, Deus tem uma bênção para sua família, uma restauração, uma restituição, uma coisa ou que outra, né? Mas não se fala muito da volta de Jesus, não se fala muito das coisas dos últimos dias, né? E quando eu falo dos últimos dias, eu quero dizer das diretrizes e dos escapes que os profetas estão dando para o povo de Deus nos últimos dias. Coisa que não está sendo anunciado na palavra, né, nos evangelhos aí, né? Ou os pregadores atuais. É preciso, né, a igreja estudar essas coisas para que quando chegar o momento a igreja saber o que precisa ser feito. Que nem agora. A igreja foi pega de surpresa com isso. Os nossos planos, os seus planos, os meus planos foram frustrados, não é? Com essa chegada da epidemia, estamos orando e não estamos não estamos tendo retorno, né? Então, nossos planos foram frustrados, mas o plano de Deus nunca são frustrados, né? Os planos de Deus jamais serão frustrados, né? Jó fala isso. Ou seja, isso mostra o quê? Mostra que eu e você somos frágeis, né? A fragilidade do homem isso está mostrando, tá certo? Olha só como o homem é dependente de Deus, né? Fragilidade, né? Uma simples epidemia, né? E tem coisas piores, hein, que pode acontecer, né? Tá escrito. Mas essa simples permissão de Deus, já que está começando aqui no Brasil, você veja como o homem é frágil, como a igreja está frágil neste momento. E como isso mostra a soberania de Deus, né? Ele nunca perdeu o controle, ele jamais perde o controle da situação, né? Tá tudo na agenda dele, né? Tá tudo dentro do tempo dele. Então o que nós precisamos fazer é o quê? Nos alinhar no que está escrito na palavra com relação aos últimos dias. Para daí então, quando as coisas começarem a acontecer, nós estarmos preparados para acolher as pessoas e indicar o escape, indicar o recurso, a diretriz que as pessoas vão buscar. Para não chegar igual a esse ponto, as pessoas ficarem desesperadas, fazem o culto online e começam a falar coisas que não tem nada a ver. Jesus está voltando, o arrebatamento está aí, o anticristo já está na terra. O anticristo só vai estar na terra na metade da semana, no início da grande tribulação. Antes disso ele não está, ele está nos ares. Paulo não fala que ele está nos ares? Apocalipse 12 não mostra ele caindo. E daí que ele começa a fazer a perseguição. Ai de quem mora na terra, ai dos habitantes da terra, etc. Por quê? Porque ele desceu até vocês, ele caiu, foi expulso. Enquanto ele não foi expulso, significa que ele não está na terra. O espírito da iniquidade já, mas ele não. Então só por aí você vê o nível que as pessoas estão falando, entende? Mas voltando ao assunto do pastor lá, que está, no meu ponto de ver, né? Não quero ser crítico, mas o pecado, né? O pecado, ainda por conta dele ter uma grande quantidade de pessoas o seguindo, né? Pior ainda, né? Então o pecado precisa ser denunciado, as coisas precisam ser denunciadas, né? E eu acredito que você vá compartilhar esse vídeo, né? Eu gostaria muito que esse vídeo chegasse até ele, né? Esse vídeo chegasse até ele, para ele ouvir essa palavra. Ou que outra pessoa, que Deus usasse outra pessoa para falar com ele a respeito disso, né? Isso é importante, né? Para que ele se arrependa, que ele reveja seus conceitos e que ele não permaneça duro como está, né? Com o coração irredutível, né? Ainda tem um comentário que eu quero fazer desse pastor, porque é pertinente, é preciso você saber. Está existindo uma discussão entre ele e a Ana Paula Valadão. Ele está acusando a Ana Paula Valadão que ela está em desobediência com seu pai. Então ela não tem autoridade para falar contra ele, porque a Ana Paula já está acusando ele de rebelde, né? Porque ele não está obedecendo a autoridade constituída na terra, né? Ele não está. Então ele está usando o recurso para debater com ela, ou para apontar como ela está culpada de estar desobedecendo o pai dela. Mas a coisa que ela está desobedecendo o pai dela, eu não vejo como pecado, né? Eu vou explicar para você, você vai entender por que não. Porque a Ana Paula Valadão, ela pregava o arrebatamento secreto. Ela acreditava no arrebatamento secreto. Ela acreditava que a igreja é um povo e os judeus outro povo. Só que ela foi para a Europa, né?
e alguém pregou para ela, ou Deus a revelou, eu não sei como que aconteceu, eu sei que ela está falando das duas casas, bem superficial, mas está falando superficialmente das duas casas, né? Judeu e gentio junto, num novo homem, né? Porque Efésios 2 fala que Deus uniu os dois num só corpo, né? Judeu e gentio, num só novo homem, né? Então não tem como fugir disso. Então hoje existe só um povo de Deus na terra, né? Que é o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Tanto judeu quanto gentio. E ela está nessa linha de pensamento que está correto, né? E o pai dela, que prega isso a vida inteira, pregou e está pregando, não aceita isso, né? Ou seja, então, quando ela partiu para esse lado, para pregar essa situação, ela não está em rebeldia com o pai, porque a Bíblia fala, se você for falar alguma coisa, fazer alguma coisa que isso vai te levar a pecar, você pode desobedecer o pai. Então eu penso que o que ela está fazendo, ela não está desobedecendo o pai dela. Se a minha mãe, meu pai já faleceu, né? Não posso falar do meu pai, mas se a minha mãe pedir algo para mim que me venha fazer a pecar contra Deus, eu não vou obedecer minha mãe. Não vou. Entende? Então, trazer ensinamento, se fosse só ela, o problema é que ela tem uma quantidade muito grande de pessoas que seguem ela. Então não pode descarregar um peso desse sobre as costas dela para que ela está culpada, né? Em desobediência, né? Eu penso que está mais pesado para o lado do pai dela do que para ela própria, né? Porque o pai dela também tem uma grande multidão que o segue há muito tempo, né? É um ministério muito grande, né? Gigantesco, né? Ministério lindo ainda, não estou criticando o ministério, mas sim o ponto ali no sentido de crer como a volta de Jesus vai acontecer, né? Escatologicamente falando. Então nesse ponto eu não vejo desobediência, né? Porque todo mundo tem o direito de crer como quer, né? Mas ensinar a outras pessoas aí que é o problema, né? Você pode crer no que você quiser, mas ensinar outra pessoa, Jesus fala no Evangelho, né? Ai daquele que desviar um dos meus pequeninos. E como que eu posso fazer um pequenino desviar? Pregar algo para ele que não é verdade. Que nem no caso os pré-tribulacionistas. Estão esperando o arrebatamento a qualquer momento, iminente, a qualquer momento. Até esfrega a mão uma na outra, né? Da tremedeira, geme, chora, ora, jejua e não sei o quê, porque Jesus está chegando, Jesus está chegando. A qualquer momento acontece o arrebatamento. E fica nessa ansiedade, vamos falar assim, né, espiritual. E não chega a isso, de repente se depara com a grande tribulação e o anticristo perseguindo. Ué, a igreja não subiu? O que aconteceu? O que eu faço agora? E aí, o que eu faço com o que eu preguei lá atrás, com aquele monte de pessoa? Quantas pessoas não vão se desviar quando chegar nesse momento? Então não é melhor você se preparar, pregar para a pessoa, falar, fica preparado para a grande tribulação. Se a igreja, o arrebatamento acontecer a qualquer momento, você não vai perder nada. Né? Você está preparado. De um jeito ou de outro você está se preparando, você está se santificando. Porque para você entender e para você se preparar para o período de grande tribulação, você tem que se santificar. Porque se você não se santificar, se você não meditar, não buscar, Deus não vai te revelar. Entende? Então você está preparado, mas agora você não se prepara e se depara com a grande tribulação aí, entende? A revolta vai ser grande contra quem te ensinou, né? E talvez até culpe a Deus, né? Vai ficar revoltado com Deus e vai apostatar da fé, né? Tanto Jesus quanto Paulo fala, muitos se apostatarão da fé, ou seja, vai abandonar o evangelho, vai abandonar a aliança. Mas por quê? Por causa de um grande desapontamento, só pode ser. Não é por, eu vou deixar por qualquer coisa. Eu vou abandonar porque o pastor falou mal de mim ali, deu uma indireta em mim. Isso acontece hoje. Mas o que está para acontecer na época da apostasia mesmo, tem que ter um desapontamento muito grande no meio do povo. E eu penso que é nessa área aí. Que a pessoa está esperando um arrebatamento secreto e não chega o arrebatamento e vem a grande tribulação, aparece o anticristo e aí o que a pessoa vai fazer? Esse evangelho que eu vivi não serve para nada. Esse evangelho aí, a pessoa vai abandonar mesmo, vai aceitar a marca da besta, né? Até porque a palavra fala que a besta vai usar a palavra, né? A palavra que os profetas estão usando sobre esse tempo, né? E como esses que esperam o arrebatamento secreto não estudam o que vai acontecer nos últimos dias, a hora que o anticristo jogar a palavra, vai cair que nem patinho. Não tem jeito, infelizmente. Então eu penso que ela não está errada ao ensinar isso, né? Não está pecando contra o pai dela nem contra Deus. Amém, meus queridos? Então, passou um pouquinho do tempo aí do que eu queria falar. Mas eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, façam esse vídeo chegar, né, até a pessoa abençoada lá, né? Vai ser difícil, mas esse vídeo precisa chegar até o pastor Silas Malafaia, né? O homem que está desafiando as autoridades, né? Eu penso que esse vídeo precisa chegar até ele. E
Você vai meter o dedão e vai compartilhar esse vídeo e vai fazer chegar. Os assembleianos, eu sei que é difícil eles fazerem isso, né? Porque tem uma linha ali de assembleianos que segue ele. Mas existem os batistas. Tem outras denominações aí. Uma variedade de linhas aí, de interpretações, né? De nomes, né? De denominações. Que eu sei que não concordam com ele. Em alguns pontos, né? Mas eu penso que esse vídeo precisa chegar, tá certo, meus queridos? Que Deus abençoe vocês, fiquem na bênção, não fique preocupado, não fique apavorado, né? Não fique ansioso, né? Que Deus está no controle, Deus está cuidando de nós, Deus cuida dos seus, né? E o melhor está por vir. Eu penso que Deus tem uma grande colheita, uma grande avivamento para nós, né? Depois disso, porque agora esse momento de fragilidade vai abrir o coração, vai mexer na ferida, né? As pessoas vão ficar mais sensíveis a Deus e vão buscar mais a Deus. E isso vai trazer frutos, né? Vai trazer pessoas, né? Eu penso que vai vir uma colheita para nós aí para o futuro. Tá certo? Que Deus abençoe, que Deus esteja com vocês e vamos continuar orando aí, que Deus vai dar vitória para nós em nome de Jesus.